Olá a todos, esse aqui vai ser um vídeo de resolução do relatório, né? Algumas partes do relatório que vocês receberam de condutimetria. Eu sou o Rodrigo Fernandes e vamos lá. Então a gente começa com esse relatório aqui de condutimetria, né? Condutimetria direta, em que tu faz a calibração primeiro e depois tu faz uma medição numa amostra. E aí tu tem a titulação condutimétrica, que aí tu vai fazendo uma titulação enquanto tu mede a condutividade da tua amostra. E é isso aqui que a gente vai fazer. Aí tá, tu tem um relatório aqui, tu completa o teu nome, objetivo, e aí nos resultados ele te deu essa tabelinha aqui de condutividade de uma amostra de ácido, né, que foi titulada com uma solução padrão de NaOH. E aí ele pede, a partir dos dados da tabela 1, construa um gráfico da titulação condutimétrica realizada. E aqui, a partir do tratamento apropriado dos dados da curva de titulação, determine o volume correspondente ao ponto de equivalência e a concentração do ácido clorídrico na amostra. Apresentar todos os cálculos. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Tá, então, só para explicar o que está acontecendo, tu tem uma solução, aqui embaixo a tua amostra HCl, cuja concentração a gente não sabe, e aqui, né, na microbureta, a gente tem uma solução padrão de NaOH, e aí a gente vai titulando enquanto mede a condutividade com o condutivímetro, né. A reação que está acontecendo é de neutralização, ou seja, os íons H+, e o H- eles vão se neutralizar e formar água, e a água pura, não iônica, ela não conduz a eletricidade. Por isso que, quando vocês olham aqui nos dados, vocês veem que a condutividade é alta e ela vai diminuindo aos poucos até chegar a um ponto que ela volta a aumentar. O ponto onde ela está diminuindo é antes do ponto de equivalência, ela está chegando lá. Depois que ela volta a aumentar, é depois que passou do ponto de equivalência. Isso eu vou mostrar em seguida, né? Mas para resumir, enquanto tu está acontecendo a neutralização, tu está tirando os íons da solução. O que era H+, ou H-, eles estão se juntando e formando água. É isso que está acontecendo, por isso que está diminuindo a condutividade. Vou mostrar mais ou menos como é que fica. Se tu tiver no Excel, tu pode pegar e selecionar essas células aqui, vem inserir gráficos, né? E pode colocar um gráfico de dispersão. Se tu pegar todos os pontos, né, e mostrar no gráfico, tu vai ter isso aqui, que é o que a gente quer, né? Tu vai ter uma decrescente linear que vai chegar até um ponto onde ela começa a voltar a subir. Aqui que está o ponto de equivalência. Como eu disse anteriormente, né, tu tem a neutralização acontecendo daqui até aqui. Aqui tu chegou no ponto de equivalência, tu neutralizou todos os íons na solução aqui, no caso era HCl, então era H+, todo o H+, que tinha aqui tu neutralizou com o H-, e tu pingou aqui na tua amostra, e a partir desse ponto, o que tu pinga aqui vai ser só excesso de titulante, então ele vai só se acumular. Tu tinha o H+, e o Cl-. Conforme tu vai titulando o NaOH, tu vai aumentando cada vez mais a concentração de Na+, aqui, e a concentração de OH-. Só que o OH- ele vai neutralizar com H+, então ele não vai subir por enquanto. Conforme tu titula, a concentração de H+ vai diminuindo e a de Na+ vai subindo. Chega num ponto onde tem a neutralização total, que praticamente todo o H+, digamos assim, possível de neutralizar, ele para de diminuir tanto, né? Ele se torna insignificante. E aí tu começa a ter o acúmulo, digamos assim, perceptível, né? Porque na verdade isso é um equilíbrio. Tu sempre vai ter H+ e OH-. Só que aí tu começa a ter um acúmulo muito grande de OH-. E a partir do ponto de equivalência, tu começa a acumular esses dois.
beleza? E aí tu pode até pensar aqui, esse aqui é o gráfico de condutância equivalente dos íons. Tá, tu tá adicionando aqui na bureta, tu tá adicionando o Na+ também, né? Então por que tá decrescendo aqui se tu tá pingando Na+? Porque enquanto tu pinga o Na+, tu tá consumindo o H+ aqui. Então tu tá tirando esse e substituindo por esse. Tá trocando, olha o valor de condutância, 350 aproximadamente por 50. Por isso que ele está diminuindo. Porque tu está tendo uma queda, tu está tirando um íon com muita condutância e botando um fraco. Entendeu? E após o ponto de equivalência, tu tirou quase todo o H+ possível, aí tu começa a acumular o H-. O H- ele tem 200 unidades ali de condutância equivalente. E ele começa a se acumular, né, junto com o Na+, que também vai se acumulando. Enquanto que o Cl ele permanece inalterado, porque a gente não está nem adicionando nem removendo. Então ele fica assim, desse jeito. Beleza. Mas o que ele quer? Ele quer, o professor, né? Ó, professor, eles querem que tu faça as duas retas, né? A reta da decrescente e a reta da crescente. E para isso, né, eu sugiro que vocês peguem e dividam o gráfico. Eu só consigo fazer assim. E eu fiz assim quando foi na minha época. Tu vai pegar e dividir a decrescente e a crescente em duas partes. E aí tu vai selecionar tudo aqui e inserir o gráfico. E pronto. Ali agora a gente tem duas, digamos assim, duas séries, né, que o Excel faz. A série da decrescente e a série da crescente, né, as duas retas, certo? Uma coisa importante também, que mais a nível de curiosidade, esse ponto aqui, será que eu coloco ele na reta decrescente ou na crescente? Porque ele está meio que nos dois ali, ele está perto do ponto de equivalência. O que acontece? Para descobrir isso, tu pode vir aqui e selecionar, por exemplo, adicionar linha de tendência. Daí tu adiciona a linha de tendência da caída. E aqui também, adicionar linha de tendência. E agora tem as duas linhas de tendência, né? E aí tu vem aqui nessa opção, se tu estiver no Excel, exibir a equação do gráfico e exibir valor de R ao quadrado no gráfico. E faz o mesmo para essa outra reta aqui. Vou colocar aqui para ficar melhor de ver. Tá, então tu tem essas duas retas, né? Com as duas equações e os dois R. O R significa linearidade, o quanto que essa linha segue uma linearidade coerente, e é para seguir. Quanto maior o R ao quadrado, mais próximo de 1, melhor. Então vamos supor, aqui tu tem um R de 0,9996 e aqui 0,9992. Se tu pega, por exemplo, esse ponto aqui e coloca aqui, tu tirou ele, agora esse ponto aqui está na reta azul decrescente, o R aqui diminuiu, ele foi de 9,6 para 9,5, e esse aqui foi de 9,2 para 9 só. Então tu diminuiu a linearidade, então por isso que não faz sentido aquele ponto estar no azul. Então vocês coloquem assim. Sempre que tiver essa opção, vocês vejam pelo R onde é que fica melhor colocar o ponto. Se é nessa reta ou nessa. Tá bom, beleza. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equação da reta, dessas duas retas aqui. Coloquei aqui embaixo já. E tu tem a equação da reta decrescente, em azul, e a da crescente, em vermelho. Antes e depois do ponto de equivalência. Aí tu tem essas duas equações aqui. Como tu quer o ponto de equivalência? É nesse ponto aqui onde elas se cruzam, onde tem a intersecção das duas retas. Vai ter um ponto aqui onde elas vão ter a mesma coordenada, o mesmo x e o mesmo y. Então, elas tendo o mesmo x e o mesmo y, tu pode simplesmente igualar essas duas equações e isolar a outra variável e descobrir qual que é.
No caso aqui o y está isolado, então a gente vai igualar eles. Então tu pega essas duas equações, essa daqui vai ser igual a essa de cima. No lugar do y a gente coloca uma e a outra. E aí a gente tem o x, né, aqui, e aí a gente vai só isolar o x e vai chegar no resultado. Nesse caso aqui, aproximado dá 3,543. E aí, é esse aqui o ponto de equivalência, né? E o que é isso, né? Qual a unidade? mLs. Né? Sempre que vocês calcularem alguma coisa, vejam qual unidade que é, o que é aquilo que vocês calcularam. Isso aqui é um gráfico de mLs de quem? mLs de titulante adicionados. Isso aqui, então, é o volume de hidróxido de sódio que a gente adicionou, né, para neutralizar todo esse HCl. Entendeu? Então, é isso aí. Aí, com o volume de equivalência, né, o volume no final da titulação, a gente pode usar aquela regrinha, né, do cálculo. Né? Como aqui são ácido e base forte, monovalentes, o volume do ácido vezes a molaridade do ácido vai ser igual ao volume da base vezes a molaridade da base. Então, é só tu usar aquela regra lá do CV igual a CV. CV do ácido é igual a CV da base. E aí tu descobre, né? Aí tu vê lá no início do protocolo lá, qual que foi o volume de ácido, acho que foi 25 ml. Concentração do ácido que a gente quer descobrir. Volume de base gasto para neutralização é esse aqui. E a concentração da base também foi dado lá, que é padronizado. E é isso. Qualquer dúvida, só chamar.